Aqui estamos nós para a nossa aula segunda do nosso curso de Cartas Paulinas. Espero que você esteja já imergindo, mergulhando dentro do universo do apóstolo Paulo, das suas ações, sua vida e seu modo de pensar a fé cristã a partir dos estudos que já fizemos introdutórios à vida de Paulo e às cartas de Paulo. Espero também que seu exercício prático das cartas de Paulo que nós fizemos na aula anterior tenham ajudado você a se situar melhor em relação aos estudos que a gente começa a fazer agora a respeito das cartas paulinas de fato. A gente vai estudar as cartas paulinas assim, a gente vai tentar agrupar as cartas em função de determinados assuntos que seriam mais presentes nessas cartas, ou se não for possível fazer isso, a gente vai tentar agrupá-las também em função dos períodos históricos aos quais essas cartas estão ligadas, tá bom? Então nós vamos começar hoje, nesta aula, com as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Então, abra aí a sua Bíblia, se estiver ao seu alcance, e então abra a sua Bíblia nas duas cartas aos Tessalonicenses, que você conhece bem, a primeira carta e a segunda carta, e acompanhe comigo aquilo que a gente vai trabalhar nesse estudo das duas cartinhas. Tá. Quando a gente fala das duas cartas aos Tessalonicenses, a gente está falando das duas cartas que poderíamos considerar as primeiras cartas de Paulo, portanto, iniciadoras da vida apostólica de Paulo, no sentido de escritor de cartas e também, de certa forma, matrizes, a gente poderia chamar assim, ao pensamento de Paulo, ao modo dele entender as coisas que aconteciam à sua volta, ao modo dele entender o que Deus estava fazendo em Jesus Cristo na sua missão. As duas cartas dos Tessalonicenses também são importantes porque elas demonstram aí a primeira incursão real, verdadeira, do apóstolo Paulo em terreno gentio, isto é, totalmente não judeu. Nós temos aí a presença de Paulo na Macedônia e depois na Acaia, território estritamente não judaico, ainda que houvesse pequenas colônias de judeus dispersos por essa região. Na Macedônia, Paulo entra por meio da cidade de Filipos, depois Tessalônica. E chegando a Tessalônica, Paulo então vai fazer uma experiência de missão ou de evangelização dentro desta cidade. O interesse de Paulo nas suas missões, nas suas incursões para dentro das cidades na Macedônia e na Acaia, é a formação da igreja. Isto é, a constituição de um povo chamado por Deus para a salvação que está por se revelar na volta ou na vinda de Jesus Cristo. Por isso, quando Paulo entra nas cidades, seu interesse está na formação dessa comunidade, no agrupamento dessas pessoas, ao qual ele chamará igreja. Agora, veja bem que como se faz a formação dessas comunidades, dessas igrejas? Na compreensão do apóstolo Paulo, pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo prega o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho não é um fim, o Evangelho é um meio, é um caminho para que pessoas crentes no Evangelho, elas então constituam a igreja, aquele grupo que na cidade, na localidade onde ela está, vai aguardar a volta do Senhor Jesus. Então, Paulo reúne esse grupo, e esse grupo que recebe o Evangelho é considerado por Paulo, à luz daquela compreensão judaica do povo hebreu como povo escolhido por Deus dentre as nações da terra, esse grupo reunido por Paulo na cidade de Tessalônica e nas outras cidades também, são por ele consideradas o povo eleito. Eleito para quê? Eleito para um pacto com Deus, nesse caso por meio de Cristo, no sangue de Cristo, e eleito para aguardar a vinda de Cristo. Na compreensão de Paulo, a vinda de Cristo significa um juízo final. Significa uma forma de Deus colocar um fim na ordem presente das coisas e iniciar uma ordem futura de coisas. Claro que esse modo de pensar de Paulo
está muito ligado também à forma judaica de pensar. Em um tempo em que Deus terminaria o atual estado de coisas, derrotaria o mal presente no mundo e iniciaria um novo estado de coisas, onde ele governaria, reinaria como o supremo bem, e o supremo rei e benfeitor de toda a sua criação. Assim Paulo pensa também. A novidade aí é que para Paulo, como para todo judeu que aceita a vinda de Jesus Cristo, ou a primeira vinda de Jesus Cristo, que este juízo é feito em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, e tendo como critério a reação ao Evangelho de Jesus Cristo. Agora, o que isso tudo tem a ver com a nossa cartinha aos Tessalonicenses? Estou falando cartinha não no sentido de diminuir a importância da carta ou das duas cartas, mas no sentido da sua quantidade. A primeira carta aos Tessalonicenses, você pode conferir na sua Bíblia, tem 5 capítulos, e a segunda carta, 3 capítulos. São de fato cartas pequenas, se comparadas às cartas, por exemplo, aos Coríntios e aos Romanos, e mesmo as cartas aos Gálatas ou aos Filipenses, Efésios, Colossenses e assim por diante. Bem, nem tanto a primeira carta aos Tessalonicenses, que possui 5 capítulos. Por outro lado, o próprio texto, ele é pequenininho, ele é curtinho. Se você se dispor-se a ler agora mesmo, talvez 5, 10 minutos, você consiga fazer a leitura de ambas as cartas. Talvez um pouquinho mais, depende da velocidade da sua leitura. Tá bem? Bem, o que a primeira carta aos Tessalonicenses tem a ver com toda essa história? Então vamos entrar um pouquinho aí no assunto da primeira carta aos Tessalonicenses. Se você quiser entender um pouco mais da missão paulina em Tessalônica, é bom fazer uma leitura preliminar de Atos capítulo 17, versos 1 a 10. Essa leitura anterior vai te preparar para o que segue, que são as cartas de Paulo escritas aos Tessalonicenses. Atos 17 fala de uma entrada de Paulo em Tessalônica. Não necessariamente ele entra em detalhes acerca da constituição da igreja e do grupo que está formado ali. Portanto, isso só sabemos a partir das duas cartas de Paulo. Então, você faz uma entrada preliminar por Atos 17, dando uma certa fundamentação, o conhecimento histórico do início da missão paulina ali, e depois então você vai para as duas cartas aos Tessalonicenses para entender o que há de mais pastoral, o mais vivencial nessas cartas. Tá bom, por Atos 17 a gente descobre que Paulo permaneceu apenas 3 semanas em Tessalônica. Isso porque, incomodado pelos judeus de Tessalônica, ele é obrigado a se retirar de lá. Portanto, ele deixa uma pequena comunidade que ele próprio, Paulo, é forçado a se retirar dela, talvez cedo demais, 3 semanas, e por força da perseguição dos judeus que estão em Tessalônica. Depois, então, essa perseguição se volta para a própria comunidade formada por Paulo em Tessalônica. Esse é um outro aspecto que a gente deve, então, firmar nesse estudo que estamos fazendo da primeira carta aos Tessalonicenses. Na verdade, as duas cartas aos Tessalonicenses. Tá bem? Então, a primeira questão, não se esqueça, a reunião de um grupo para o encontro com o Senhor na sua vida. E a segunda questão, a perseguição, a oposição que se levanta a esse grupo que está formado na cidade. Este é um outro ponto importante que a gente tem que focalizar quando fala das duas cartas aos Tessalonicenses. Lembra que a primeira carta, ou na primeira carta, a gente tem Paulo enfocando muito esse aspecto da perseguição. Primeiro ele diz que a cartinha começa a sua carta dizendo que a confiança e a perseverança, a resistência da igreja de Tessalônica perante a perseguição que é movida contra ela na cidade de Tessalônica repercute nas demais igrejas que Paulo também organiza na Macedônia e na Acaia. Paulo depois, pelo relato de Atos capítulo 17, segue para Corinto, a cidade de Atenas, e depois para a cidade de Corinto, onde ele começa também um forte grupo, uma forte igreja.
Portanto, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses da cidade de Corinto, mostrando que notícias boas da perseverança, da insistência da comunidade no ensino recebido de Paulo tem surgido e tem repercutido em toda a parte. Portanto, parece que a missão de Paulo, do ponto de vista dele, tem uma repercussão maior e uma divulgação maior do que aquilo que está restrito ao grupo de pessoas que estão lá numa determinada cidade. Não sabemos exatamente bem como é que essa divulgação se dá, mas Paulo diz que a fé dos Tessalonicenses, o amor e a esperança, é conhecida e divulgada em todo lugar. Bem, esse outro momento, então, seria um terceiro momento que a gente quer ressaltar, então, retornando aqui à vinda do Senhor e as perseguições advindas dessa firmeza na fé, na vinda do Senhor, ou na confiança na vinda do Senhor. As perseguições são vistas por Paulo como um elemento importante na afirmação da fé na vida do Senhor. Paulo mesmo diz aos Tessalonicenses que se eles são perseguidos é prova de que creem bastante na volta do Senhor Jesus. É prova de que a fé que eles possuem no Evangelho realmente é profunda, é correta e bem firmada. E é prova mais ainda de que eles já estão, de certa forma, absolvidos de todo julgamento ou de toda condenação na vida do Senhor que executará o juízo. E ainda é prova de que aqueles que são os perseguidores, por serem os perseguidores da verdade que está no Evangelho, no entender de Paulo, portanto, eles são aqueles que já estão demonstrando por antecipação a condenação que receberão no juízo. Ora, o que Paulo está dizendo é que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará a todos ali na cidade de Tessalônica, naquele microcosmo urbano lá. Deus julgará a todos. E esse julgamento será feito com base no critério da aceitação do Evangelho e da composição da igreja. Aqueles que não compõem, não aceitam o Evangelho, não compõem a igreja e, mais ainda, a perseguem, demonstram que estão perante a vinda do Senhor, já estão condenados ou serão removidos das bênçãos do reinado de Deus vindouro. Esse é um outro elemento importante que Paulo menciona na primeira carta aos Tessalonicenses, as perseguições. O outro elemento importante é como Paulo cultiva a identidade da comunidade a partir de uma vida fraternal, o amor, a esperança já está afirmada na vida do Senhor, a fé está afirmada na perseverança nas perseguições, e o amor está afirmado na vida fraternal. Na comunidade que se reúne, se sustenta e se mantém por causa do amor, e esse amor é tratado como a sustentação da fraternidade, constituírem-se como irmãos, serem irmãos. Então, o terceiro ponto que a gente está mencionando é o amor que gera ou é demonstrado na fraternidade entre os irmãos. Essa fraternidade, ela se desenvolve de uma maneira tal que cada irmão acompanha, ajuda e apoia o outro. Agora veja, numa situação de expectativa para o Senhor que está por chegar e de perseguição, onde o grupo precisa estar bem unido, bem coeso, o amor é fundamental. E esse amor significa o apoiamento mútuo nas situações de vida de cada irmão por causa dessas condições provocadas pela nova fé. Portanto, a gente tem aí um outro elemento importante que é a vida fraternal. Também a vida comunitária, de fato, a vida amorosa no meio do grupo. Essa vida que consiste no apoiamento também consiste numa separação. Se você constitui uma fraternidade, um grupo que se considera irmãos, é evidente que você está constituindo um grupo distinto da sociedade maior, de toda a comunidade de Tessalônica, ou de toda a cidade que formava realmente uma comunidade. A gente tem uma comunidade distinta dentro dessa comunidade maior. Na comunidade maior, as relações são de cidadania. Na comunidade menor, as relações são de fraternidade, são de amor mesmo. Portanto, a igreja de Tessalônica, esse agrupamento, se destaca e se identifica por isso. Agora, o amor que gera essa separação pode ser chamado também com outro nome, de santidade. E Paulo quer que
na vivência fraternal se destaque o elemento diferente da vivência na comunidade maior, a sociedade de Tessalônica. Assim, portanto, Paulo está descrevendo essa fraternidade também como santidade, ou como separação, ou como distinção. De que isso se trata? De fato, a comunidade de Tessalônica, a sociedade maior, não apenas tem uma vida entre os habitantes cidadãos, mas significa uma vida cultural, uma vida social, uma vida política. No entender de Paulo, a cidadania não está abandonada aí, mas no que diz respeito ao grupo de crentes em Jesus Cristo, que pratica a fraternidade, que vive um amor, isso significa também distinguir alguns elementos de conduta e de comportamento diferenciados em relação à sociedade maior. Isto é, coisas que na sociedade maior são possíveis porque não são regidas pelo amor ou pela base dessa fraternidade da comunidade de Tessalônica, são exigíveis na comunidade de Tessalônica. Daí certos elementos que Paulo requer da comunidade, como a conservação da pureza do corpo, a conservação da conduta, da palavra, da linguagem, dos compromissos firmados, a conservação restrita de certos relacionamentos que devem ser promovidos dentro da comunidade, mas não estendidos para todos fora da comunidade. Esse é um outro elemento importante de Paulo. Bem, do ensino de Paulo à comunidade de Tessalônica. Chegando para a segunda carta aos Tessalonicenses, e peço a você que abra agora, vire as folhas da tua Bíblia e procure a segunda carta aos Tessalonicenses. Entrando nesta segunda carta, a gente pode fazer um breve comentário focando os dois elementos principais. Primeiro, Paulo reafirma o papel importante da fé nas perseguições que aumentam, recrudescem. De fato, a segunda carta não é escrita imediatamente após a primeira. Ela provavelmente segue um período de tempo de Paulo de viagens no meio da Acaia, principalmente circulando entre Macedônia e Acaia, e ele escreve mais adiante a segunda carta aos Tessalonicenses. Tempo suficiente para que as perseguições aumentassem ao invés de diminuir, e tempo suficiente também para que alguns irmãos começassem a fraternidade começasse a ser abalada pela conduta de alguns irmãos, e para que também o adiamento da vinda de Cristo provocasse também alguma perturbação junto aos irmãos. Tempo suficiente também para que a repercussão da atividade de Paulo resultasse na imitação da sua pregação e de suas ideias promovidas por outras pessoas que não autorizadas por Paulo, ligadas à missão paulina. Bem, essas questões estão todas presentes na segunda carta aos Tessalonicenses. Como é que Paulo lida com isso? Em rápidas palavras, porque a gente gastou mais tempo na primeira carta e menos tempo na segunda, o que não é uma coisa correta de fazer, mas, em rápidas palavras, a gente pode dizer que Paulo reafirma, frente ao recrudescimento das perseguições, a importância e necessidade de perseverar na fé, na confiança no juízo de Deus que virá. Perante esses irmãos ou essas pessoas, não sabemos bem quais, que andam por aí divulgando ideias de Paulo sem a autorização dele, sem a presença dele, Paulo desautoriza essas pessoas e, inclusive, proíbe a igreja de Tessalônica de recebê-las e de ouvi-las nelas mesmas, ou nela mesma. E quanto a essa preocupação com a quebra da fraternidade, a fratura no convívio entre os irmãos, motivado pela preocupação com a demora da vinda do Senhor, então Paulo insere aí um elemento importante, que tem dado muito a ver para as pessoas pensarem e discutir ao longo dos séculos, que é a figura do anticristo, a vinda do anticristo que precede a vinda de Cristo. Isso aí é um assunto que demanda mais tempo, mas veja que ele está dentro desse contexto importante aí da igreja de Tessalônica, uma resposta de Paulo a essa situação de fratura da comunidade. Em virtude também da vinda de Cristo, surge uma outra questão, que é a dos irmãos que se desocupam de suas funções, seus trabalhos, da sua cidadania e começam a pesar na própria fraternidade. Eles elegem a fraternidade como sua própria pátria e esquecem do trabalho na cidade maior,
dos seus compromissos, sobretudo do seu trabalho, do seu ofício e de granjear com isso seus recursos. O que Paulo está dizendo é que não é papel da igreja sustentar os irmãos, mas é papel da sociedade. Eles têm que ir até lá, trabalhar, ganhar o seu recurso e aí sim ajudar com seus recursos, na medida do possível, aqueles que na comunidade estão impossibilitados de fazê-lo. Olha, concluindo então, espero que você tenha ficado mais curioso para a leitura das duas cartas aos Tessalonicenses e que você agora vá para a próxima atividade, o vídeo atividade que a gente tem a apresentar a você. Leia os dois textos e leia também o texto aula que a gente está fixando na sua plataforma de estudos. E então, se você tiver mais dúvidas ou interesses, manda um contato para a gente e a gente vai ter um prazer em responder. Vamos então para a nossa videoprática.